Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Açucareto. Nesse canal falamos para pessoas com diabetes tipo 2. Falamos de educação em diabetes, para você aprender a se autocuidar e viver bem mesmo com diabetes. Vamos dar continuidade ao nosso programa Glicemia 130. Há alguns meses eu comecei esse canal com a finalidade de educação em diabetes. Porém, por o falecimento de alguém muito querido da família, eu não consegui fazer mais vídeos. Mas agora, voltando para não mais parar, vai ter várias postagem toda semana sobre educação em diabetes nesse canal. Eu sou Marcilene Brito, sou enfermeira. No episódio de hoje vamos falar 3 motivos para você saber o que é índice glicêmico e controlar sua glicemia. Então me fale, você sabe o que é índice glicêmico? Ou não? Nesse episódio vamos tratar desses conteúdos, o que é índice glicêmico, o que é carga glicêmica e os 3 motivos para você saber o que é índice glicêmico. Então, fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E já se inscreva no canal, porque assim o YouTube te avisa de outros vídeos que eu vou postar. Curte esse vídeo porque assim o YouTube distribui para outras pessoas que também precisam escutar mais sobre educação em diabetes e compartilha com aquele amigo, com aquela pessoa que você conhece que está necessitando ou que precisa ou que gosta de ouvir de educação em diabetes tipo 2. Deixa teus comentários, as tuas dúvidas no vídeo, porque assim eu posso te ajudar melhor e mais direcionado. E também me ajuda a te entender e a postar conteúdos com mais qualidades e mais direcionada que possa contribuir muito mais com a sua vida, certo? Né? Então comenta o que tu gostou, deixa tuas dúvidas. A tua dúvida, ela pode ajudar muito outra pessoa. Então deixa aí nos comentários. Outro ponto muito importante. Esse canal, esses vídeos, eles não substituem o acompanhamento profissional. São vídeos educativos para te ajudar mais, para te ajudar ainda mais no teu acompanhamento de um profissional de saúde. Então, de hipótese nenhuma, substitui um acompanhamento profissional, certo? Então, você já ouviu falar? Deixa aí nos comentários. Será que é importante a gente saber? Será que é importante a pessoa com diabetes saber o que é índice glicêmico? O que vai impactar na glicemia dessa pessoa? O índice glicêmico, ela saber ou não. E aí, para a gente contextualizar, deixa eu te contar uma história. A história que eu vou te contar é uma história fictícia com um contexto real do consultório de enfermagem. Né? Então, nome, idade, várias outras coisas são fictícias e só o contexto que é real. Então, a história aqui do seu José. Seu José, de 40 anos, há 5 anos ele foi diagnosticado com diabetes e tem vários picos de hiperglicemia, dessa glicemia alta. Toma todas as medicações prescritas pelo médico, só que não consegue controlar essa glicemia. Na sua primeira consulta de enfermagem, ele chega cabisbaixo. Após as primeiras saudações, né? A enfermeira pergunta para o seu José: Seu José, como é que o senhor está? E ele responde, bem triste: Ô, doutora, eu já fiz de tudo para controlar minha glicemia, mas continua dando alta. Tomava muito refrigerante, mas agora eu troquei por suco natural e continua dando alta. Tanto é que o médico agora passou insulina e eu vim aprender mais sobre tanto na parte de diabetes quanto a parte de insulina aqui com a senhora. E a enfermeira
a enfermeira continua fazendo algumas perguntas. E pergunta para o seu José: o seu suco, de que é o seu suco? O seu suco é de quê? Se de laranja. Como é que o senhor faz, seu José? A enfermeira pergunta. O seu José responde: eu pego de 7 a 12 laranjas, né? Faço o suco, coloco um pouquinho de água, mas não coloco açúcar não. Às vezes, quando tá muito azedo pro meu paladar, coloco um pouquinho de adoçante. E aí eu tomo esse suco, dois copos, 3 copos, né? Que eu gosto de tomar bastante líquido na refeição, durante a refeição. Eu tomo praticamente todo o suco durante a refeição, mais durante o almoço. E aí, naquele momento, a enfermeira mede a glicemia do seu José, dá 280. E aquele horário fazia mais ou menos 2 horas e meia, né? Que ele, uns 2 horas, depois de 2 horas, 2 horas e meia que eles tinham almoçado. E aí segue-se a consulta normal da consulta de enfermagem. Trazendo para o nosso tema a história do seu José. Você, né, na história do seu José, e aí aqui a deixa a laranja, você consegue identificar o impacto do índice glicêmico? Se você nunca ouviu falar do índice glicêmico, você já pega algumas situações do índice glicêmico dos alimentos, né? O que o seu José poderia fazer para melhorar? Então, são perguntas que acontecem no dia a dia e também que a gente vai desenvolver, né, essa história do seu José no decorrer desse assunto. Então, o que é o índice glicêmico, né? O índice glicêmico é a velocidade, é o tempo que o carboidrato dos alimentos são absorvidos no nosso corpo e chega lá no nosso sangue como glicose. Então, só repetindo, é a velocidade, é o tempo que o alimento percorre na digestão, né? E é absorvido como glicose. Vamos lá para a história do seu José. Lembra do suco de laranja? O suco de laranja do seu José? Ele almoçou e tomou suco de laranja. 2 horas depois, 2 horas e meia depois, a enfermeira verifica essa glicemia dele, deu 280. Então, o índice glicêmico dos alimentos é a velocidade com que esse alimento que a gente comeu, que é a laranja que o seu José ingeriu, é disponibilizado no sangue como glicose, certo? E aí verificou a glicemia lá, deu 280 do seu José. Então, o índice glicêmico é essa velocidade, é o tempo que o carboidrato dos alimentos é absorvido e chega no nosso sangue lá como glicose. E aí você deve se perguntando: carboidrato, glicose, açúcar, a gente ouve falar essas várias nomenclaturas, vários nomes que acabam confundindo a nossa cabeça. Mas um parêntese muito importante para a gente entender o que é índice glicêmico e a gente entender o que é o carboidrato, tá? E aí, no canal, eu sempre vou trazer essas nomenclaturas e tentar esmiuçar, né? Esmiuçar para que a gente entenda, porque no geral, sempre essas nomenclaturas estão no nosso dia a dia. E se a gente não entendê-las, a gente não consegue melhorar a glicemia porque a gente acaba não entendendo, tá? Então, por isso que eu estou trazendo o tema índice glicêmico mesmo. O que é o carboidrato, tá? Desse índice glicêmico dos alimentos. O carboidrato é uma macromolécula, é a parte grande do alimento, que o nosso organismo a gente ingere, né? Mastiga, joga para o nosso estômago quebra esse carboidrato em partes menores, né? E joga lá no nosso intestino. O nosso intestino absorve a glicose, né? E joga para o nosso sangue.
E quando a gente verifica lá a glicemia, lá dá 280, que é no caso do seu José. É aquela glicose no sangue naquele momento. Trazendo uma prática, a gente comeu a laranja, tá? Então, a laranja tem carboidrato. Ou comeu o pão, como o pão tem um carboidrato. A gente vai mastigar, vai chegar no nosso estômago, o nosso estômago vai digerir, quebrar em partes menores e jogar no nosso intestino. Então, e nosso intestino joga na nossa corrente sanguínea. Quando eu comecei a comer o pão, por exemplo, ele era macromolécula, era uma molécula grande. Vamos supor que o alimento pronto, o alimento numa parte maior, né? Então, é o carboidrato. Quando ele chega lá no sangue, ele chega como glicose. É a parte menor do carboidrato, é a parte que o nosso organismo absorve. O carboidrato e a glicose nós apelidamos de açúcar, tá? Então, por que é importante saber disso? Não sei se você já leu os rótulos de alimentos. Às vezes a gente lê no rótulo tá 0 açúcar. Aí a gente lê 13, 17, 20 gramas de carboidrato. Entende a importância de eu saber o que é o carboidrato? Porque o carboidrato vai gerar açúcar. O carboidrato é um açúcar, a glicose também é um açúcar. Nós apelidamos as duas coisas de açúcar. A diferença do carboidrato para a glicose é que o carboidrato é a parte maior do alimento, ainda não digerida, e a glicose é a parte menor, desse que já chegou digerido, já chegou em parte menor, pronto para o nosso organismo absorver. Mas os dois é açúcar, certo? Tá? Então, voltando ao nosso tema de índice glicêmico, né? Porque eu fiz o parêntese do carboidrato. Porque você acha que os alimentos eles têm diferentes ou são iguais à velocidade de absorção? Como assim? Se eu comer um pão, ele vai levar o mesmo tempo de digestão para chegar em glicose no meu sangue? Vai ser igual se eu comer uma batata doce, por exemplo? Então, eu saber o índice glicêmico vai fazer muita diferença. O índice glicêmico dos alimentos ele vai ser diferente de um para o outro. E aí daí a importância de eu saber o que é índice glicêmico, do que é índice glicêmico, que a gente vai colocar mais lá no final do vídeo os 3 motivos que é o foco desse vídeo. Os alimentos eles vão ter diferentes absorção no nosso organismo. Ora vão absorver mais rápido, ora absorver mais devagar. Ora, esse alimento ele vai ser mais veloz, esse índice glicêmico vai ser mais alto. Ora, esse índice glicêmico vai ser mais médio, essa velocidade de absorção ela é média. Ora, vai ser mais devagar. E aí, como é que eu faço para identificar isso no dia a dia? Eu vou sair estudando todos os alimentos que existem. Primeiro, né, verifique os alimentos que mais você ingere no dia a dia. Mas para a gente ter uma leitura geral, o que você acha? Será que os alimentos eles têm a mesma velocidade de absorção? Será? E por que eu tenho que saber disso, né? Esse porquê a gente vai verificar mais um pouquinho daqui a pouco nos 3 motivos. Mas os alimentos, eles têm os carboidratos, os alimentos que contêm carboidratos, eles têm diferentes absorção, diferentes níveis de absorção, diferentes índice glicêmico, né? Índice glicêmico. O que vai influenciar nessa absorção, nesse índice glicêmico? É a composição dele, né? Um alimento que tem fibra, por exemplo, ele vai absorver mais devagar. Um alimento que não tem fibra, ele vai absorver mais rápido. Né? Já ouviu falar no carboidrato simples e o carboidrato complexo? É justamente essa composição do carboidrato. Vamos lá para o nosso pãozinho, para o nosso pão. O pão, ele é um carboidrato simples ou complexo? O simples aí não tem fibra e o complexo já tem fibra. E tem outros componentes também, tá? Mas assim, mais fácil para a gente identificar a questão de fibra.
Então, o pão, ele não tem fibra. Ele é um carboidrato simples. Ele vai absorver mais rápido ou mais devagar que a batata doce? Ele vai absorver mais rápido, porque ele é simples, ele não tem nada que atrapalhe ali a absorção dele. Tanto é, se eu comer só o pão, por exemplo, eu vou levar de 15 a 20 minutos para absorver. Ao passo que a batata doce, a, a, as batatas da terra em geral, que elas têm fibra, eu vou levar em torno de 2 horas, ou mais de 2 horas para eu absorver, né? Então, os alimentos, o índice glicêmico dos alimentos, cada alimento ele vai ter uma velocidade de absorção, ou cada grupo de alimento vai ter uma velocidade de absorção. Então, vai ter esse índice glicêmico mais alto ou mais baixo. E para que eu preciso saber disso? Porque se eu quiser que aumente a minha glicose, eu como mais alimentos que esse índice glicêmico seja mais alto, né? Pão, massa em geral, alimentos que são carboidrato e que não tem fibra, que a absorção deles é mais rápida. E se eu quiser que essa glicose não aumente tanto, eu vou optar por alimentos que esse índice glicêmico não seja tão alto, que essa velocidade de absorção seja mais baixa, certo? E aí a gente vai incluir, por exemplo, o exemplo que eu estou usando, que é a batata doce, mas, por exemplo, a cenoura, as verduras no geral, os legumes, eles vão ter, os que contêm carboidrato, a absorção deles é mais lenta, justamente porque eles têm fibra e outras substâncias, né? Outro ponto, né, a presença do carboidrato é ter junto outras substâncias como gordura e proteína. Geralmente vem principalmente questão de mistura junto com o carboidrato, né? Então, os alimentos que contêm carboidrato, eles vão ter diferentes velocidade de absorção. E essa velocidade de absorção, ela varia de acordo com a natureza desse alimento. Se ele é industrializado, geralmente eles absorvem mais rápido. Então, ele vai se transformar em glicose mais rápido no teu corpo. Os alimentos da terra, né, eles tendem a absorver mais devagar, mais lentamente, porque eles contêm fibra, né? A composição deles é mais complexa, né? Leva mais tempo para o organismo absorver. E isso vai fazer com que essa glicose ela demore para chegar ou chegue em menos quantidade, em menos velocidade lá no teu sangue, né? Então, outra forma é o preparo dos alimentos. Geralmente, os alimentos cozidos, né? Por exemplo, uma abóbora, ela cozida, ela tem mais carboidrato do que uma abóbora crua. Então, esses fatores, eles vão estar diretamente relacionados com a velocidade de absorção e, claro, com uma velocidade de absorção dos carboidratos com índice glicêmico ou mais alto ou mais baixo ou médio, né? O outro fator bem importante também é a mistura que eu coloco nesse carboidrato que vai impactar nessa absorção e vai impactar, né, se esse índice glicêmico do alimento vai estar alto, vai estar médio ou vai estar baixo. E carga glicêmica? O que é carga glicêmica e por que eu preciso saber o que é carga glicêmica? A carga glicêmica, ela é a quantidade total de carboidrato do alimento, tá? E principalmente com relação do índice glicêmico, né? Com essa velocidade de absorção. Por exemplo, voltando lá à história do seu José. O seu José fazia um suco de 7 a 12 laranjas. Vamos supor que hoje ele usou 12 laranjas. 12 laranjas. Por mais que a laranja tenha um índice glicêmico baixo, isso quer dizer que ela tem uma velocidade média, né? Uma velocidade baixa
média de absorção do carboidrato, ela vai gerar o açúcar, mas ela vai absorver devagar, mais lentamente, se eu comer ela in natura e comer uma laranja, certo? Principalmente se eu comer o bagaço que contém a fibra, que é um fator que essa absorção do carboidrato, essa absorção do açúcar vai ficar mais lento. E se eu condenso essa fruta, né, a laranja, com 12 laranjas? Então, a carga glicêmica de 12 laranjas, ela é muito maior do que uma laranja, concorda? Então, eu acabo essa carga glicêmica que é muito alta, que eu misturei 12 laranjas, eu acabo aumentando também esse índice glicêmico, né? Eu faço isso principalmente junto nos sucos, que eu transformo várias frutas em líquido, né? Várias frutas em líquido. E aí, trazendo a questão da laranja. E aí a laranja eu tirei o bagaço, eu tirei a fibra, esse índice glicêmico ele aumenta porque eu tirei a fibra e a volume total, essa carga glicêmica, ela é muito maior. Isso quer dizer que se eu consumo alimento com índice glicêmico alto, com essa absorção, seja média, por exemplo, da laranja, se eu coloco tudo só de uma vez, eu aumento essa carga glicêmica, esse impacto na glicemia vai ser muito maior. Eu vou medir a minha glicemia, ela vai dar bastante alterada, né? E não vai dar alterada só aquele momento, eu fico consecutivas vezes ela alterando, porque geralmente eu acabo fazendo isso como costume, não como regra, né? Se eu não conheço o que é índice glicêmico e o que é carga glicêmica. E os 3 motivos para você saber o que é índice glicêmico e controlar a sua glicemia. O primeiro motivo muito importante, né, de eu saber o que é índice glicêmico é fazer melhores escolhas. Ora, se eu sei que os alimentos que não contêm fibra, eles vão absorver mais rápido. Se eu sei que se eu aumentar essa carga glicêmica, esse volume dos alimentos que tem bastante carboidrato, eu vou aumentar a minha glicemia. Eu fico apto a fazer a fazer melhores escolhas, concorda? Por quê? Se eu quiser que essa minha glicemia aumente, se a minha glicose aumente, né? Eu vou verificar a minha glicemia, minha ponta de dedo. Se eu quiser que ela aumente no decorrer do dia, ou por vários dias, por vários meses, ou por vários anos, eu escolho alimentos que têm um índice glicêmico alto, que vão absorver rápido esse carboidrato, e também o volume deles, a quantidade deles. Em vez de eu comer uma laranja, eu faço um suco de 12 laranja, por exemplo, se eu quiser que a minha glicose aumente, certo? Se eu quiser que a minha glicose aumente, também eu opto por alimentos que não têm fibra, eu opto por não misturar com o meu carboidrato sozinho, por exemplo, né? Então, agora, se eu escolho ter uma glicemia controlada, tá? Eu vou escolher alimentos, trazer para mim, meu dia a dia, né? Para minha rotina, para os meus hábitos, alimentos que eu gosto, certo? Que é muito importante isso, que eu gosto, mas que o índice glicêmico seja baixo. E também, ao misturar essa refeição, né, seja do café ou jantar, a carga glicêmica, a quantidade de carboidrato ali na tua refeição daquele momento, ela seja menor. Porque se você aumentar essa carga glicêmica, a tua glicose vai aumentar também, certo? Então esse é o pensamento lógico. Por exemplo, lá do seu José. Se eu sei, né? O seu José não sabia, né? Se eu sei que a laranja tem um índice glicêmico médio, certo? Né? Ela não chega a ser, se ela for consumida in natura. E se eu sei que se eu fizer um suco de laranja, né, de 12 laranjas, e ingerir tudo isso, em vez do índice glicêmico
médio, eu vou ter um índice glicêmico hiper alto. Por quê? Né? Porque a velocidade de absorção tem um suco ali, um suco, praticamente uma polpa da laranja, né, sem fibra acidária. Então, a absorção do carboidrato dessa laranja ela vai ser muito mais rápida e também a quantidade, né? Então, é uma questão lógica, se eu comer uma laranja, ela vai ter X carboidrato, e se eu fizer um suco de 12, eu tô comendo e tomar o total de suco de 12 laranja, eu tô comendo 12 laranja, só que sem um bagaço. Então eu tô elevando no mínimo, né, 12 vezes esse índice glicêmico, né? Então, o primeiro motivo, ele é muito importante, eu faço melhores escolhas. Se eu sei o que é índice glicêmico, tenho noção do que é índice glicêmico dos alimentos que eu como, eu consigo fazer melhores escolhas. Ah, é fácil? Não é fácil. Você tem que estudar todos os alimentos que você conhece? Não. Você tem que ter a noção dessa velocidade de absorção, desse índice glicêmico, dos alimentos que você mais come. Geralmente, a gente tem os mesmos hábitos, né? Então, se a gente tem os mesmos hábitos, né? A gente costuma comer frequentemente os mesmos alimentos, estude, saiba sobre aqueles alimentos. Pergunte para o seu enfermeiro, pergunte para o seu nutricionista, pergunte para o seu médico, né? Sobre alimentação. E quem vai tratar especificamente de dosagem de alimentação, de cálculo, é o teu nutricionista. O enfermeiro que acompanha a pessoa com diabetes, ele trabalha a educação e enfermagem voltada para alimentar, mas no contexto da glicemia. O enfermeiro, ele te dá uma noção alimentar, tanto por causa da glicemia, da análise da tua glicemia e da ajuda que ele te dá em você aprender a por que você está verificando sua glicemia e a como mapear o teu dia a dia ali, e também para você entender o funcionamento geral da diabetes no teu corpo. Então, o enfermeiro, ele entra nessa parte da educação em saúde, mas na noção geral, na parte alimentar. Quem vai cuidar especificamente disso, de prescrição alimentar, da quantidade para você, da quantidade de acordo com o teu problema, de acordo com o teu peso, de acordo com a tua necessidade, é o nutricionista. Controla a glicemia. Ora, é a consequência do primeiro motivo, tá? Se no primeiro motivo eu faço melhores escolhas porque eu sei o que é índice glicêmico, ao longo do tempo, né? E assim, as pessoas que eu vejo, que eu tenho contato, os pacientes que eu tenho contato, que se permitem aprender e a mudar, a alimentação, a aprender a se alimentar direito, entendendo a diabetes como atua no seu corpo e vendo a resposta da glicemia, né, que a glicemia ela é como um indicador para ver se você está fazendo certo ou não. Em pouco tempo tem melhores significativas, em pouquíssimo tempo mesmo tem melhores significativas. E ao longo do tempo, controla essa glicemia. Então, o segundo motivo para você aprender o que é índice glicêmico é que diminui essa glicemia, diminui essa glicose e controla essa diabetes, né? Então, tu não entra numa curva alto, aí baixa, alto e baixa, né? Ela entra numa ondulação linear. Então, todos nós temos açúcar no sangue, todos nós, né? E quem não é diabético, quem não tem problema de absorver a glicose,
ele absorve aquele açúcar que está lá no sangue, né? Joga um pouco para o fígado e usa um pouquinho ali, o organismo usa e acumula em forma de gordura. A pessoa com diabetes, e aqui tratando com pessoas com diabetes tipo 2, ela tem duas causas principais, certo? Né? Ou, ou ela tem resistência à insulina, ou ela tem baixa produção de insulina. De alguma forma, se ela comer alimentos que tenham muito índice glicêmico muito alto, se essa carga glicêmica, essa quantidade no total da refeição dela tiver muita glicose, né, muito carboidrato, muito açúcar, essa glicose vai ficar lá no sangue, né? Então, por que você toma a medicação? Porque o mecanismo que o pâncreas te joga insulina lá no teu sangue, joga insulina no teu sangue para tirar a glicose, né? Ele não está funcionando bem, então você precisa tomar medicação, ou seja, medicação oral, ou seja, algum comprimido, ou seja, insulina, né? Vai depender de pessoa para pessoa, da pessoa com diabetes tipo 2, mas de alguma forma o teu organismo não está funcionando bem nesse ponto e está precisando de ajuda. E se a gente come alimentos com índice glicêmico alto e ainda mais com a carga glicêmica alta, esse açúcar vai ficar lá, né? E vai ficar lá. Então, se eu tenho melhores escolhas, escolho daquilo que eu gosto de comer e aprendo a comer com índice glicêmico baixo, aqueles alimentos optam por aqueles alimentos que têm menos carboidrato, aqueles alimentos que vão absorver mais devagar o carboidrato, essa glicemia ela vai controlar. Por quê? Quando eu comer, o meu organismo vai usar aquela glicose e não, vai liberar devagar e eu vou usando. Ela não vai chegar só de uma vez no sangue, como se eu comer o alimento com índice glicêmico muito alto ou com a carga glicêmica muito alta, né? Então ela não vai chegar só de uma vez, ela vai chegar aos pouquinhos ali e eu vou usando, de modo que eu não fico numa curva, né? Não fico, entro em hiperglicemia, na glicemia alta, né? O açúcar alto, ou diabetes alta. Eu entro numa curva que não fica muito alta nem muito baixa. Quando eu verifico a minha glicemia antes das refeições, por exemplo, dá abaixo de 100, né? E aí, entrar abaixo de 100, em torno de 80, 90, né? Vai variar de organismo para organismo. E chega, 2 horas depois das refeições, né? Chega ali a 140, 130, que é ótimo, né? Que é ótimo. Então, eu fico nesse parâmetro. Eu não fico a 180, a 200, a 280, como a do seu José. Então, isso desses picos, ou alto ou baixo, ele é muito nocivo para o nosso corpo, né? Então, escolher alimentos com índice glicêmico baixo e a carga glicêmica baixa, eles possibilitam que eu diminua e controle essa minha glicemia. O terceiro motivo é diminuir a fome. Se eu aprender sobre índice glicêmico, fizer melhores escolhas e passar a praticar isso como rotina, diminui a minha fome. O que acontece naturalmente quando a gente se alimenta a gente come alimentos com índice glicêmico alto, né? Acontece com qualquer um, né? Com qualquer um, isso não é só com pessoa com diabetes, não. Eu como um pão, por exemplo, o meu índice glicêmico, eu como 2 pães, por exemplo. O índice glicêmico do pão ele é alto, ele não tem fibra, certo? É só carboidrato puro. E daqui uns 20 minutos, por exemplo, a minha glicemia ela tá alta. Se eu não tenho problema em absorver esse açúcar, eu absorvo rápido, o meu organismo joga insulina ali no meu sangue e meu organismo absorve rápido e acumula em forma de gordura, certo? Se eu
tenho problema de absorção de insulina, se eu tenho diabetes tipo 2, por exemplo, eu vou ter problemas em tirar aquela glicose do sangue, né? Então, se eu ainda produzo insulina, né? Se eu tenho resistência, mas produzo insulina, por exemplo, o meu organismo vai vai produzir mais insulina. E aí tem um efeito rebote disso. Tanto na produção de insulina, porque tem carboidrato ali, o organismo entende que tem que produzir insulina para tirar aquele açúcar açúcar do sangue. Se o açúcar está lá presente porque eu comi alimento com índice glicêmico alto, está lá presente em excesso, o meu organismo vai produzir mais insulina e isso me dá mais fome. Se eu não estou produzindo, se eu não consigo produzir tanta insulina, o açúcar ficou lá. E o organismo entende que não comeu, porque o açúcar está no sangue. Do sangue ele vai para os órgãos, para o fígado, para o cérebro, para o músculo. E quem faz esse trabalho de transporte é a insulina. Se eu tenho problema de produção de insulina, né, que é no caso da pessoa com diabetes tipo 2, ou tenho resistência, que é também no caso da pessoa com diabetes tipo 2, a insulina não consegue fazer o trabalho ali, essa glicose vai ficar no sangue e o meu organismo vai entender que eu não comi, porque o alimento não chegou no destino certo, ele ficou no meio do caminho. Então eu acabo sentindo muita fome, com os dois efeitos rebote, né? E se eu como alimento com índice glicêmico baixo, e essa carga total de carboidrato baixa, né? Então, se eu como alimento que vai demorar para absorver, se eu como alimento que, no geral, vai ter pouco carboidrato, tá? Os carboidratos que estiver, que a gente chama de qualidade ou complexo, eu não vou, esse efeito rebote eu não vou ter. Então, eu não vou comer exagerado, eu acabo me saciando com aquilo que é necessário. Esse efeito rebote que eu tô falando, ele não vai diminuir teu apetite, não vai deixar exagerar, né? Exagerar o apetite desnecessariamente. Então, esse terceiro motivo ele é muito importante para diminuir a fome, porque diminuindo a fome, eu vou me alimentar o que é necessário, eu não fico naquela ansiedade de comer como se eu não tivesse comido, e aí a fome aumenta. Claro que se a fome aumenta e aumenta a minha ansiedade por comer, eu vou acabar comendo, e aí eu tenho o efeito rebote da glicemia. E eu aprendi o que é índice glicêmico dos alimentos, principalmente dos alimentos que eu como, ou ter a noção, saber que o índice glicêmico, quanto menos coisas o alimento tiver, mais alto esse índice glicêmico se esse alimento tiver fibra, né, como as batatas da terra, como as verduras, como as frutas, né, algumas frutas. Se esse alimento tiver fibra, se eu misturar esse carboidrato com proteína, gordura, essa absorção ela é mais lenta. Se ela é mais lenta, eu não vou colocar glicose demais ao mesmo tempo nessa corrente sanguínea. E aí, conhecendo isso, eu consigo fazer melhores escolhas naquilo que eu gosto de comer. Fazendo melhores escolhas diariamente, trazendo isso como hábito, tá? Como hábito na nossa vida, a vida da gente se torna mais leve, e eu diminuo ou controlo essa glicemia por muito tempo, né? E se eu controlo essa glicemia, se eu tenho o hábito de comer alimentos com índice glicêmico baixo, alimentos com mais qualidade, com a carga glicêmica baixa, quantidade de carboidrato naquela refeição adequada para mim, eu não tenho fome em excesso. Então, eu entro numa zona de controle, que me dá leveza na vida e me permite viver a vida e não viver a diabetes, né? Coloca aí nos comentários, você vive a sua vida ou você vive a diabetes? Então, até mais, até o próximo vídeo.